Prometi que ia começar 3h05. Vamos tocar. Todo mundo vendo a minha tela aqui de aula? Todo mundo vendo aqui, né? O slide. Maravilha. Então, controle de carga no treinamento de força. Como monitorar a dose ótima de treinamento. Dose ótima para quê? Para ter o melhor resultado. Qual resultado? Depende. É isso que a gente vai discutir. Então, hoje o treinamento de força ele pode ser empregado em diversos cenários diferentes, né? E a gente vai tentar entender. Eu vou dar uma passada rápida nessa questão de prescrição. Eu vou ter esse desafio em 1 hora, falar alguma coisa rápida de prescrição, de manipulação de variável, de dose de treinamento, e depois como monitorar essa dose de treinamento para garantir que a gente está alcançando aqueles objetivos que a gente desenhou. Fechado? Deixa eu me organizar a tela. Pronto. Quem não me conhece ainda, que está aqui na sala, eu estou vendo alguns conhecidos, mas outros nomes eu ainda não estou familiar. Meu nome é Renato Massaferri. Eu sou idealizador, eu desenvolvi um método de monitoramento de carga de treino, que hoje ele já se chamou Escola de Monitoramento de Cargas, atualmente ele se chama Método Fit Track Load, aonde eu tenho um curso voltado para ensinar toda a base teórica do controle da carga de treino aplicada a diversas modalidades, tá? Aplicada a diversas modalidades de treinamento físico. Eu tenho outros cursos menores lá dentro de uma plataforma que hoje ela se chama Load Academy, né? Que é a academia da carga, traduzindo para o português literal. Então, lá também você vai encontrar só a planilha de monitoramento de carga, você vai encontrar só um cursozinho específico que ensina a automatizar alguns processos, você vai encontrar um curso específico só sobre monitoramento da carga, prescrição e controle de carga na corrida, mas hoje a gente vai falar sobre força. E a pergunta que eu quero responder para vocês hoje é: quais são os meios principais? A gente tem que chegar no final da aula atingindo esse objetivo, e quais são as principais maneiras da gente monitorar a carga de treino, ou seja, o estresse de treinamento de força, a dose ótima de treino, para que a gente consiga atingir os objetivos desenhados. Bom, e o treinamento de força a gente sabe que ele é aplicado em diversos cenários diferentes. Então, tanto para indivíduos, vou chamar aqui de normais, todo mundo é normal, mas para populações de indivíduos que só buscam melhora da saúde, da qualidade de vida, estão buscando ali objetivos que estão relacionados mais à forma de viver como algum objetivo específico relacionado à composição corporal. Idoso que quer melhorar a capacidade funcional, indivíduos com meia idade que querem melhorar sua qualidade de vida, diversos outros indivíduos que querem melhorar sua composição corporal, ou seja, todo mundo que entra para fazer treinamento, para realizar treinamento de força, quer melhorar a composição corporal, sempre quer o quê? Aumentar a massa muscular e emagrecer. Eu quero emagrecer, quero diminuir o percentual de gordura e aumentar a massa muscular. Bacana, como é que a gente consegue alcançar isso, né? Qual é a fórmula mágica? Hoje em dia tem tanta gente falando sobre isso, meu Deus. Eu vou falar hoje só do ponto de vista de manipulação de volume de treino, tá? Bem como a gente também tem o treinamento de força sendo utilizado como base para preparação física de outras atividades específicas, tá? Então, eu tenho aí uma ilustração de diversos esportes específicos, tanto em nível profissional quanto em nível amador. O treinamento de força ele é uma ferramenta fundamental para a preparação física, para a melhora do desempenho nessa atividade física, nessa atividade fim específica. E aí que está o grande lance. Algumas coisas mudam muito, né? Há algumas décadas atrás, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei na educação física, a gente não sabia muito ainda sobre os efeitos do treinamento, tanto efeito agudo, efeito crônico do treinamento de força. Hoje em dia a gente já tem muita informação, muita coisa mudou nos últimos 20 anos na literatura a respeito do treinamento. A gente vai discutir algumas delas hoje, principalmente aplicados a essas diferentes populações, a esses diferentes públicos. Bom, então, eu trouxe vários estudos para endossar um pouco o que eu estou falando, mas eu vou passar muito rápido por eles, tá, pessoal? O objetivo aqui não é ficar discutindo método de estudo, não é ficar discutindo artigo científico, a ideia é ser uma aula dinâmica onde eu vou passar uma mensagem final, só que eu vou usar vários estudos para ajudar a gente nessa narrativa, tá? Então, o treinamento de força, a gente está vendo aqui que ele melhora várias habilidades específicas relacionadas ao esporte. Então, aqui para jogadores de futebol, ele melhora a capacidade de sprint, salto vertical, altura do salto vertical, tipos diferentes de sprint.
ele atua também, auxilia na prevenção de lesão, ou seja, quanto mais forte o indivíduo é, mais tolerante à carga de treino ele fica. Ou seja, menos ele se lesiona com o acúmulo de carga de treino. E isso a gente vê também para o condicionamento cardiorrespiratório, tá? Não é um privilégio só da força. Então, o indivíduo que é bem condicionado do ponto de vista cardio e tem bons níveis de força, ele fica muito mais protegido de lesão. É, ele fica muito mais tolerante a aumentos de carga, aumentos abruptos de carga, acúmulo de volume de carga, ele responde muito bem a esse tipo de treinamento sem sofrer muito, né? Ou seja, o corpo dele está muito bem adaptado quando ele tem uma carga crônica, né, acumulada nas últimas semanas e nas semanas ao longo dos ciclos. Então, esse slide aqui ele mostra isso. Quanto mais carga, né, o indivíduo consegue levantar relativo ao peso corporal dele, menor é a chance de lesão. Então, aqui, quem levanta só uma vez o peso corporal tem essa barrona vermelha aqui de risco de lesão, e quanto mais vezes a quantidade de peso o indivíduo levanta relacionada ao peso corporal dele, ele vai tendo um risco menor de lesão. E a gente também percebe que o treinamento de força ele também é superior a outros tipos de intervenção relacionada ao exercício físico quando a gente pensa em prevenção de lesão, tá? Então, existia algumas afirmações, né, relacionadas a alongamento, justificativas de usar o alongamento como estratégia para prevenir lesão. Hoje em dia a gente sabe que ele não tem eficiência, não, o objetivo dele não é esse, né? Eu não vou discutir isso hoje porque não é o foco do tema, mas aqui quando a gente observa diferentes modalidades, né, diferentes tipos de treinamento físico, a gente vê que o treinamento de força ele tem uma capacidade maior de prevenir lesão. Treinamentos combinados têm um potencial importante também, e propriocepção e alongamento. Então, tanto do ponto de vista de prevenção de lesão, o treinamento para melhora de desempenho, para prevenção de lesão, para melhoras de perfil metabólico e aspectos relacionados à saúde para indivíduos com sobrepeso e obesidade, o treinamento de força ele consegue auxiliar. E quando a gente olha também para diversas outras doenças crônico-degenerativas, o exercício de força, o treinamento de força, ele tem efeitos ali bastante interessantes em diversos sistemas, né? Então a gente fala que o exercício físico ele é tão bom que o único efeito colateral dele é ainda mais saúde. Então a gente treina e se exercita com o objetivo de melhorar, de resolver um problema e acaba resolvendo um monte de outros que nem eram o nosso objetivo, mas que a gente tem ali benefícios sistêmicos. Então, o treinamento de força ele também consegue promover, né, esses ganhos sistêmicos. Existia muita informação a respeito do treinamento aeróbio, porque ele é investigado há mais tempo na literatura que o treinamento de força, mas recentemente, que nas décadas mais recentes, a gente também tem estudos bem interessantes mostrando que o treinamento de força ele melhora diversos aspectos relacionados à saúde, longevidade, questões metabólicas e tudo mais. E a combinação deles é melhor ainda, né? Quando a gente tem o exercício aeróbio e o exercício de força combinados, a gente consegue ter um benefício ali exponencial, a gente consegue ter um ganho combinado de benefícios. E isso, como eu falei, para diversas populações diferentes. Então, por isso que o treinamento ele tem sido cada vez mais recomendado, inclusive o treinamento de força, pela comunidade é, de profissionais da saúde, inclusive médicos que eram receosos há um tempo atrás de recomendar, hoje recomendam. Então, o que que isso quer dizer? Cada vez mais pessoas vão chegar na mão de vocês, vão chegar na porta do centro de treinamento de vocês, da academia de vocês, ou procurar vocês para treinamento particular. Cada vez mais pessoas vão chegar na procura do treinamento de força, com o objetivo de realizar o treinamento de força para atingir seus diversos objetivos e anseios específicos. Tá? Nesse contexto, como a gente consegue manipular as variáveis de treinamento para que a gente possa otimizar esses ganhos, para os diferentes objetivos que vão chegar na nossa mão? Como é que a gente manipula o treinamento? Quais são as variáveis que a gente pode manipular? E quando a gente manipula elas, quais são os principais efeitos, né? E a gente tem, e como a gente consegue controlar isso? A gente consegue monitorar esse processo para garantir de fato que um dos principais componentes que estão associados a benefícios de médio e longo prazo, que é a progressão, que é a sobrecarga progressiva, a progressão de treinamento,
ela está sendo alcançada. A gente está conseguindo progredir com o treinamento físico, independente do objetivo, a progressão de carga, ela é um princípio do treinamento esportivo que está associado com benefícios de longo prazo. Então, pessoal, se a progressão vai ser com intensidade, se vai ser com volume, se vai ser por diversas outras maneiras de monitorar, a gente sabe que a progressão ela é ponto-chave. O quanto que a gente progride ao longo do tempo, o que que a gente controla nessa progressão, o que que é importante a gente caracterizar isso como progressão. Então, as variáveis de prescrição do treinamento físico, elas são inúmeras. Eu separei algumas aqui. Pessoal, vocês ainda estão com a câmera fechada. Vocês são um bando de sem vergonha. Quem puder abrir, turma, quem puder abrir, abre, galera. Abre. Eu só quero conhecer, eu quero conhecer alguns e dar aula olhando para pessoas, tá? Abre aí, tem uma galera aqui que está assistindo a aula e não abriu. Pode tá almoçar. Ó, o Renan aqui almoçando. Marcelão, tudo bem? Que bom que você conseguiu chegar. Tá no início ainda. O Renan aqui, ó, mastigando, olho de sem camisa, mastigando e tá tudo certo, velho. Tá em casa. Aqui é como se a gente tivesse aqui em casa batendo um papo sobre treinamento. Não tem formalidade, não. E quais são as variáveis de prescrição que a gente vai se atentar, que a gente tem a oportunidade de manipular para alcançar essa progressão em médio e longo prazo? Então, quando a gente olha para volume de treino, a gente tem as séries, repetições, tempo sob tensão. Quando a gente olha para a intensidade, a gente tem a sobrecarga de treinamento, que muitas vezes é controlada por percentual de RM ou simplesmente pela quantidade de quilos. Quando a gente olha para a frequência semanal, a gente tem lá uma, duas, três vezes frequência semanal que influencia diretamente no volume de treinamento. O intervalo entre as séries a gente pode manipular. Então, quando a gente manipula o intervalo entre as séries, a gente influencia tanto na capacidade de realizar repetições na série seguinte, que impacta no volume, quanto na capacidade de levantar carga, quanto na duração do treino. Então, o intervalo entre séries ele é poderosíssimo, né? Porque ele pode influenciar em várias coisas, dependendo de como você manipula ele. Então, é muito importante ter essa consciência de quando eu estou manipulando aqui, eu estou com o objetivo de. Eu estou com um objetivo secundário, não só tirar intervalo. O que vai acontecer se eu manipular esse intervalo? A gente tem que estar bem consciente disso. É, a velocidade da ação muscular, a velocidade de contração, né? Então, tem contração lenta, moderada, rápida. Eu vou discutir esse aspecto um pouco mais adiante também. O tipo de contração muscular, que está relacionado à especificidade de treinamento, concêntrica, excêntrica, isométrica. A complexidade do exercício, se ele é realizado com peso corporal, se ele é multiarticular, se ele é monoarticular, se é peso livre, se é máquina, se é elástico, se é superfície instável. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são possibilidades que vocês têm para manipular essas variáveis para conseguir fazer progressão ao longo do tempo. Progressão semana a semana, progressão 15 em 15, progressão mês a mês. Qualquer uma dessas variáveis, se você manipular elas, vocês conseguem fazer progressão de treinamento e não só a progressão no treinamento de força, ela não se dá apenas pela quantidade de peso na barra ou pela quantidade de placas no aparelho, né? A gente às vezes fica muito fechado só nessa variável de controle de intensidade, de sobrecarga, mas a gente tem uma série de outras variáveis que a gente pode manipular para fazer progressão de treinamento sem necessariamente só ficar olhando para o peso, porque progressão de sobrecarga de treino não é só aumentar peso, 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 peso. A gente pode manipular uma série de outras variáveis, como essas daqui, inclusive a ordem do exercício, dependendo do objetivo e da especificidade. Então, vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês alguns estudos rápidos que vão mostrar para a gente, quando eu manipulo algumas dessas variáveis, o que, que acontece, né? Então, o que é interessante eu manipular? Hoje, basicamente, quais são os principais objetivos do treinamento de força? Quando a galera bate na mão de vocês. Pode responder pelo chat, já que vocês estão. Tá todo mundo escondido. Se não quiser falar nada, pode falar pelo chat. Quem tiver a vontade de abrir o microfone, tá em casa também. O que vocês acharem melhor. Mas hoje, a galera que chega para vocês, ela chega procurando o quê? Eu quero até para eu saber os diferentes perfis de profissionais que tem aqui hoje conversando com a gente. Quero, tre quero treinar força para melhorar hipertrofia, emagrecimento. Esse é o campeão, né? Campeão, todo mundo chega querendo aumentar a massa muscular e diminuir o percentual de gordura.
Alguns casos relacionados à performance, sim. Hoje em dia tem muita gente praticando esporte amador, competindo em modalidades esportivas, modalidades de endurance, né? A galera da corrida, a popularidade das corridas de rua, triatlon, ciclismo. Então tem muita gente praticando modalidades de endurance que fazem o treinamento de força ali como base para melhorar o desempenho e para se proteger de lesão, né? Então, a forma como a gente vai organizar essa sessão, ela é completamente diferente de uma musculação tradicional direcionada para hipertrofia e emagrecimento. Completamente diferente, pessoal. Tá? Eu até publiquei esses dias, essa semana. Treinamento de força para preparação física para o esporte não é musculação. O arranjo, o volume, a forma de manipular a intensidade é completamente diferente. Eu vou passar hoje rapidamente por esse assunto também com vocês. Vamos lá, então. Quando a gente pensa em número de séries, então, para esses dois principais objetivos. Basicamente, tudo que a gente falou aqui basicamente se separa em força e hipertrofia, concordam? Quando a gente pensa em força para melhorar a força propriamente dita, a gente pensa na força para melhorar a força e melhorar o desempenho, a gente melhora a força para se proteger de lesão, ou a gente vai para o outro lado, que é adaptação relacionada à hipertrofia, de aumento de massa muscular e modificação de composição corporal. Então, basicamente, hoje as pessoas procuram um treinamento de força para com o objetivo de força, desenvolver força, ou manipular, ali ter adaptações relacionadas à composição corporal e hipertrofia. Então, quando a gente manipula o número de séries, quais são os principais efeitos nessas variáveis, na força e hipertrofia? Bom, ganhos de força, para ganhos de força, a gente observa que para indivíduos destreinados, a linha preta, ali é de 3 a 3 séries e meia até 4. Isso aqui é uma meta-análise, né? Então é um conjunto de vários estudos que estão trazendo essa informação. A partir desse número de séries por exercício, para o indivíduo destreinado, parece já não ser tão proveitoso. Quando a gente olha para o indivíduo treinado, parece que ele vai tendo um ganho progressivo, né, à medida que vai aumentando. Provavelmente essa linha parou aqui porque não tinham mais estudos mostrando mais do que isso, mas até 5 parece ser. Ele vai tendo ganho progressivo até 5 séries de acúmulo por exercício. E quando a gente olha para atletas, esse ganho progressivo ele vai até um pouco mais longe ali, até 8 séries por exercício, e depois parece que esse ganho ele vai se perdendo à medida que o número de séries passa de 8. Quando a gente analisa se o exercício ele é de série única ou de séries múltiplas, para exercícios para adaptação de força, né, ainda de força, parece que múltiplas séries, né, ou seja, realizar mais de uma série é mais interessante do que uma. Isso a gente já confirmou aqui atrás, que sempre que a gente evolui, pelo menos até aqui na casa dos 4, 5, sempre que a gente evolui, a gente tem resultados cumulativos de ganho de força. Esse estudo aqui, um outro estudo mostra a mesma coisa. E quando a gente olha para a hipertrofia, parece que isso também se repete. Ou seja, séries múltiplas são mais interessantes que séries simples. Até agora eu sei que eu não estou falando novidade para vocês, eu só quero ratificar as informações aqui. Isso está muito claro hoje na literatura, né? Que a força, a hipertrofia, ela está muito relacionada a volume, a força já nem tanto. Então, olha lá, quando a gente olha mais uma vez para a hipertrofia, uma série, a gente tem resultado? Tem, gente. Tem, existe resultado. A gente só fica preso no que é o melhor e só quer fazer o melhor, mas uma série tem resultado? Tem resultado. Uma série tem resultado. Então, para indivíduo moderadamente treinado, para indivíduo destreinado, para indivíduo que está retornando para o treinamento, uma série tem resultado e talvez não gere tanto desconforto nesse indivíduo do que ficar realizando séries múltiplas, tá? Aspectos relacionados à prescrição e bem-estar. 2 séries, 4 a 6 séries, resultados cumulativos de melhora. Quando a gente pega essas informações, qual é a mensagem que fica? Parece que controlar o número de séries é uma forma interessante de controlar a carga de treino, de controlar o volume de treino para o treinamento de força, quando o objetivo é hipertrofia, certo? Certo. Inclusive, nesse estudo aqui, ele propõe isso, uma meta-análise, ele propõe isso, que uma das formas muito mais simples de controlar o volume de treinamento de força quando o objetivo é hipertrofia, tá? Então, aqui é o método de quantificação para hipertrofia, parece ser um método interessante. Ou seja, estou simplificando a vida de vocês.
Enquanto muita gente usa aí o volume load ou o volume total de treino, que é a quantidade de séries vezes repetições, vezes carga para encontrar um número, e você vai fazendo isso por exercício, esse estudo mostrou que se você apenas contar o número de séries realizados por grupamento, é óbvio que você classifica por grupamento para você ter um controle melhor do volume por região do corpo, você já consegue ter uma variável ali, um marcador interessante quando o objetivo desse treinamento é hipertrofia. E aí a gente tem alguns pré-requisitos aqui para isso ser válido, tá? Então, o objetivo do treinamento é hipertrofia, é aumento de massa muscular? Então eu posso usar esse método. Se for para força, esse método já não serve. O treinamento, ele realizou entre 6 e 20 repetições? Sim. Se realizou esse método, ok, vamos seguir então. Se não, se o treinamento não estava dentro da faixa de 6 a 20 repetições, a gente precisa procurar outro método de quantificar porque esse não serve. O treinamento, eles deixou menos de 4 repetições de reserva? Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Ou seja, ele foi realizado próximo da falha? Sim, então, legal, posso usar esse método, porque de certa forma eu estou padronizando ali, uniformizando a forma com que essas séries elas acontecem, né? Então, se essas séries, se o objetivo do treinamento é hipertrofia, ele treinou de 6 a 20 repetições e próximo da falha, eu posso usar um método só de contagem de número de séries para quantificar o meu volume de treinamento para hipertrofia, que ele vai ser eficiente. Intervalo entre as séries, turma. O intervalo ele vai ter impacto em uma série de coisas, tá? Então, assim, eu trouxe um estudo para ilustrar uma situação, mas isso aqui desdobra para um infinito de possibilidades. Então, a gente tem alguns dados aqui relacionados à hipertrofia e à força, quando a gente manipula o intervalo, ou seja, intervalo curto ou intervalo longo. Então, quando o intervalo curto ele é aplicado, eu vou resumir essa tabela aqui. Quando o intervalo curto ele é aplicado, o que, que acontece com níveis de força? Eles são menores. Provavelmente porque não houve uma restauração total e impactou na capacidade de levantar mais cargas. Quando o intervalo longo é proporcionado, indivíduos que treinam com intervalo mais longo, os resultados para a força são superiores. E quando a gente olha para hipertrofia, parece também que o intervalo longo desse estudo aqui, ele foi superior, tá? Ah, Renato, mas e o estresse metabólico? Pessoal, a gente tem que entender o seguinte: quando eu diminuo o intervalo, eu vou comprometer a capacidade de acumular volume na sessão de treinamento. A quantidade de repetições ela vai cair ou a quantidade de pesos vai cair. Quem treina com a carga justinha e dá 1 minuto só de intervalo cravadinho, sabe que vai cair. O volume no treino, nas séries consecutivas, ele vai caindo. E quem tem um intervalo maior, que proporciona uma restauração melhor, consegue acumular um volume, ou seja, quantidade de repetições vezes peso dentro da sessão, um volume maior. E a gente está cansado de saber, a literatura está mostrando toda hora para a gente que qual é a principal variável associada à hipertrofia? Volume de treino. Volume de treino, repetições totais vezes carga, tá? Então, toda vez que a gente for manipular o treinamento físico, que for impactar no volume, e o nosso objetivo de treinamento foi hipertrofia, a gente tem que ficar atento. Porque a gente tem que ou manipular para aumentar o volume, ou manipular para não aumentar, para não deixar cair o volume. Todo mundo comigo aqui até agora? Escreve no chat aí qualquer coisa, tá? Então a gente tem um quadrinho aqui embaixo que ele está mostrando que o treinamento com intervalo curto, em diversas semanas ele acumulou um volume menor, tá? Então, em diversas semanas aqui, ó, na semana 2, na semana 3, na semana 4, 5, 6, na 7 e até na 8. Só na primeira também um pouco. Então, em todas as semanas ele acumulou um volume de treinamento menor. Provavelmente por isso que a hipertrofia foi menor também, tá bom? Frequência semanal. Qual é a melhor frequência semanal para esses ganhos? Aqui tem umas informações muito legais, porque elas vão dar para vocês liberdade e ferramentas e possibilidades de manipulação do treino, de organização de treino dentro de uma semana e tirar um pouco algumas regrinhas de que só pode treinar em dias alternados, né? Então, a frequência semanal, ela vai depender um pouco da capacidade de recuperação do indivíduo.
Tá? Então, aqui tem uma ilustração da curva de supercompensação, né? Então, treinou, gerou aquele estado de fadiga momentâneo, então ele precisa de uma restauração que vai durar algumas horas após aquela sessão, para que ele esteja pronto para render na próxima sessão e aproveitar ali, de certa forma, a supercompensação que esse estímulo está gerando. Se ele não promover uma recuperação completa, provavelmente ele não vai ter os ganhos melhores para a próxima sessão. E isso está diretamente associado a monitoramento da fadiga e prontidão de treino, que a gente vai conversar também um pouco mais à frente. Então, a gente tem uma série de possibilidades de fazer organização semanal. Eu vou apresentar para vocês o que, que um estudo aqui mostrou, o que, que um estudo comparou, é, falando sobre a restauração de uma sessão de treinamento, tá? De uma sessão. Por que, que eu estou falando isso? Dependendo da característica do treinamento, você pode precisar de mais tempo para se recuperar antes da próxima sessão de treino. Então, olha que informação interessante. Aqui tem o desempenho para essa sessão de treinamento foi medido através da velocidade propulsiva média, ou seja, o cara tinha que levantar no agachamento uma carga com intenção de gerar velocidade, e esse foi o marcador principal de fadiga, tá bom? Fadiga neuromuscular. Então, antes de tudo, né, no pré-treino lá, todo mundo, os três grupos estavam, as três condições estavam gerando a mesma velocidade aqui no baseline no início, gerando a mesma velocidade. Teve uma condição que foi realizar 3 séries de 5 repetições com a carga para 10. Tranquilo? 3 séries de 5 repetições com a carga para 10. O que, que isso significa? Que eu estou trabalhando com 5 repetições de reserva. Eu estou trabalhando bem longe da falha. Eu fiz um teste 10 RM, peguei aquela carga e estou fazendo só 5 repetições, na maior velocidade que eu posso realizar. O outro protocolo fez 6 de 5, ou seja, dobrou o volume, mas ainda manteve a intensidade leve, tá? Ainda manteve 5 repetições para carga de 10 RM, enquanto o outro ele fez o quê? 3 séries de 10 repetições com a carga para 10 RM. O que, que esse grupo aqui fazia, essa condição fazia? Ela quase sempre falhava. Ela chegava na carga limite, ela sempre chegava na fadiga. O que, que aconteceu, turma? Vamos lá. Teve um efeito pós-exercício. Essa linha tracejada, é a linha tracejadinha, que ela cai mais aqui várias vezes, é a linha do grupo que fez 3 séries de 10 repetições indo até a falha. As outras duas são os dois grupos que treinaram longe da falha. O que, que acontece, resumindo, o que, que acontece com o desempenho desse grupo? 6 horas imediatamente após, 6 horas depois, 24 horas depois, 48 e 72. Imediatamente após, a gente tem uma perda importante aqui de desempenho, que essa curva cai lá para baixo. Tá? 6 horas depois, parece que essa diferença ali, ela sumiu. 24 horas depois, ela aparece de novo e só vai nivelar, só vai igualar de novo 48 horas. Tá? Então, o efeito do treinamento até a falha, ele dura em torno de 48 horas de duração. 48 horas. Enquanto que os indivíduos que realizaram ali o treinamento com um volume menor e longe da falha, praticamente não tiveram alteração relacionada ao basal ali, ao baseline. Por quê? Porque eles se restauraram muito rápido. Então aí que tá. E eles ganham força no longo prazo? Ganham força. E é isso que é o mais interessante, que tem vários estudos já mostrando isso, esse conceito de treinamento de você treinar com intenção de gerar velocidade com uma carga reduzida, você conseguir ganha força e não fica com efeito residual de fadiga acumulado para as próximas atividades consecutivas. Isso para esporte é a melhor coisa que existe. Isso para esporte é o ouro, porque o treinamento de força para o esporte ele é só preparação física. Ele é só para ajudar, é para auxiliar o treinamento da atividade específica. Então imagina, o indivíduo ele ganha força e não tem nenhum efeito residual de fadiga, ele não fica dolorido, ele não fica com a perna pesada quando ele vai correr, quando ele vai para o campo, quando ele vai saltar, quando ele vai pedalar, entendeu? Então, quando a gente pensa em preparação física, em esporte, ou indivíduos que só querem melhorar a força, mas não querem
Fadiga. Não podem ter fadiga residual acumulada e nem querem também aumentar a massa muscular. No esporte é interessante aumentar a massa muscular, carregar peso? Não. Geralmente não. A não ser que a atividade favoreça, que a atividade que o cara pesado ele leve vantagem. Mas, em linhas gerais, não é interessante, porque a relação de potência, de capacidade de desempenho, da relação peso-potência, peso-força que o indivíduo tem, ela fica prejudicada. Então, é o caminho contrário, né? Como eu consigo treinar no menor volume possível e ainda assim tendo benefício de ganho de força? Então, a gente tem observado esses estudos de forma bastante interessante. Agora, um outro estudo de distribuição de volume semanal durante a semana. Vamos lá, então, o efeito de 8 semanas de um treinamento com volume equalizado, né? O que que significa? Que todo mundo treinou o mesmo volume, só que distribuído de forma diferente dentro da semana. Um grupo treinava uma, outro duas, outro três vezes por semana. E fazia 12, 6 e 4 exercícios por dia, dependendo da frequência semanal, né? Então, quem treinava uma, treinava 12 exercícios num dia só. Quem treinava 3 vezes por semana fazia 3 treinos de 4 exercícios. E olha os resultados, que interessantes. É, esse, esse CG aqui, pessoal, essa última dupla aqui de barra é o grupo controle, tá? É o grupo que não fez nada. Então, depois de 8 semanas, ele não mudou nada. Quando a gente compara o pré e o pós, né, barrinha preta e branca, não muda nada porque já era o esperado, tá? Agora, quando a gente vai olhar para as outras variáveis, olha o que que acontece. O grupo, os grupos, a diferença entre os grupos, ela foi um pouquinho maior para força. Desculpa, pré e pós, barrinha preta melhorou sempre. Por quê? Porque treinou. Teve diferença entre os grupos? Não teve. Essa que é a mensagem, tá? Então, quando a gente olha aqui barrinha pré e pós, é antes e depois. O grupo P1, de uma vez por semana, antes e depois, ele teve esse tamanho de ganho. O outro grupo, antes e depois, teve esse tamanho de ganho. E o grupo teve esse tamanho de ganho. Para peso, peso corporal, não mudou nada. Para força, os três grupos tiveram resultados similares. Tá vendo aqui, ó? P1, P2 e P3. Quando a gente compara a barrinha branca para preta, os ganhos foram similares, enquanto o controle não muda nada. Aqui, tanto força para membro superior quanto membro inferior, os ganhos foram similares e percentual de gordura, ou seja, composição corporal, também a modificação foi parecida. Ou seja, qual foi a principal variável de treinamento aí? O que que determinou o resultado do treino? Foi o volume. De- Dependendo de como você distribui ele na semana, aí não faz diferença, foi o que esse estudo mostrou, tá bom? Então, contanto que você atinja o volume semanal proposto, como você vai distribuir esse volume dentro da semana vai depender do que é mais interessante. E aí você tem liberdade para manipular, ou então aqueles indivíduos que têm pouca disponibilidade de frequência semanal, ou então às vezes que tem aquela frequência semanal meio bagunçada, eu tenho 2 vezes por semana, quinta e sexta, ou tenho 2 vezes por semana, segunda e terça, domingo e segunda. Não é tudo encaixadinho naquela rotina, então a única coisa que vai acontecer com esse camarada é que ele vai precisar acumular um volume maior de treino em poucos dias. E aí você, como treinador, tem que montar a estratégia para permitir isso, que isso aconteça sendo acumulado no longo prazo, tá bom? Faixa de repetições. Quando a gente trabalha para faixa de repetições, esse daqui é um assunto que ele tinha muita discussão antigamente, né? Mas hoje em dia as discussões nessa linha elas já estão bem mais acalmadas, né? Hoje em dia a gente já tem isso muito mais bem definido, né? Que tinha quando eu comecei a estudar não, né, a gente achava que quando a gente pensa em hipertrofia, a gente tem uma faixa específica de repetições para proporcionar ganhos de hipertrofia, que está ali na casa dos 6 a 12 repetições, né, então essa imagem aqui, ela era muito utilizada antigamente, então quando você quer força, você trabalha com poucas repetições, hipertrofia dentro dessa zona de 6 a 12 e endurance de 12, 15 para cima. E hoje em dia, quando a gente fala em hipertrofia, a gente sabe que a hipertrofia ela acontece em todas as faixas de repetições, desde que o volume, ou seja, repetições vezes carga, ele seja acumulado, tá? De diferentes maneiras possíveis, e os estudos mostram que diferentes combinações de volume de treino, elas geram o mesmo efeito de hipertrofia, independente de como isso é combinado. A gente vai ver nos próximos estudos isso acontecer.
Olha aqui. Então, ó, é feito de diferentes volumes, diferentes estratégias de treinamento, mas com volume equalizado, ou seja, garantindo a mesma quantidade de volume. Então tá lá, 3 séries de 10 RM ou 7 séries de 3 RM. Porque no final vai dar a mesma quantidade de repetições, né? Aqui, aproximadamente, vai ter uma quantidade de repetições bem parecida. Turma, fala aí comigo. Dá um oi, dá um oi no chat, só para dizer que tá aí. Olha o que acontece para o bíceps, resultados similares. Agora a gente vai para um estudo parecido que está mostrando. Eu tô com café aqui também. Estão me oferecendo café, mas eu tô com café aqui. Café é vida, né? De tarde, então. Quando a gente vai olhar agora para indivíduos treinados, um grupo fez 3 séries de 25 a 35 repetições, um outro grupo, 3 séries de 8 a 12 repetições de vários exercícios. Os resultados, tanto para bíceps, tá? Quanto para quadríceps, ou seja, músculo grupamento superior e inferior, foi parecido, ou seja, os dois grupos melhoraram de forma parecida, não teve diferença entre os grupos, hipertrofiaram de maneira similar. E esse próximo estudo, ele faz a mesma coisa, 7 séries de 4, 4 séries de 8, 3 séries de 12, ele equaliza o volume e mostra que, no final das contas, todo mundo hipertrofia igual, tá? Os 3 grupos hipertrofiaram de forma bem parecida, tá? Não teve diferença entre os grupos. E também ganharam força, mas a única diferença que a gente observa é que quem levantou mais carga ganhou um pouquinho mais de força. E aí que está o diferencial da força. A força ela é mais influenciada pela carga mobilizada, enquanto a hipertrofia é mais influenciada pelo volume acumulado. Tá? Essa é a mensagem principal desses estudos. E aí, no fim das contas, a gente consegue observar que para o contínuo ali, as faixas de repetição para hipertrofia, essa imagem foi publicada na rede social de um dos principais pesquisadores na área, né, que é o Brad Schoenfeld. Ele tem vários estudos falando sobre manipulação de variáveis para hipertrofia, tem livro publicado. E ali, no final das contas, ele mostrou que, para hipertrofia, qualquer uma das faixas de repetição são efetivas desde que você consiga acumular volume de treino. Vamos olhar para a intensidade. Bom, depois dessa conversa toda fica mais fácil deduzir, né, o que acontece com a intensidade. É, essa meta-análise, inclusive, é do Brad aqui, ele está como primeiro autor. O que ela mostra para a gente? Ela faz uma comparação ali do que acontece com a força quando protocolos de treinamento são realizados com baixa carga, ou seja, abaixo de 60% de RM, comparado com alta carga. Então, para força, o zero aqui é o meio do caminho. Se esse símbolo preto ele tivesse aqui em cima do zero, essa linha tracejada, é tipo tanto faz, não teve diferença para um grupo ou para outro, tá? Então aqui, ó, a favor da baixa carga, ele deslocaria para a esquerda e a favor da alta carga ele desloca para a direita, foi o que aconteceu com a força. Então, a favor da alta carga, as adaptações relacionadas em força precisam de carga alta, enquanto para hipertrofia, o que aconteceu? Exatamente aquilo que a gente acabou de falar, né? Tá ali no meio do caminho, ou seja, não teve diferença, tá ali cruzando o tracejado, tá? Quando tá cruzando o tracejado é porque não tem diferença, tá, pessoal? Então, tanto alta carga quanto baixa carga são efetivos para hipertrofia. E a gente realiza o exercício até a falha ou não? Esse exercício ele tem que te levar até a falha? A gente precisa falhar? Isso é discutido, isso é discutível, porque treinar até a falha impacta numa série de outras coisas, tá? É, levar até a falha é falha real. Quem já treinou de verdade aqui até a falha concêntrica, todos os exercícios, já deve ter experimentado o sofrimento que é e o efeito que isso gera ao longo do teu dia e nas sessões subsequentes. Tá? Então, para quem faz alguma outra atividade em paralelo ao treinamento de força, treinar até a falha é uma coisa que realmente pode atrapalhar. E é desconfortável, tá? Além de ser desconfortável na sessão, é desconfortável na recuperação.
Só que existia, né, uma corrente, né, do no pain, no gain, ou seja, se não tem dor, não tem ganho, então a gente precisa ir até a falha sempre. Só que a gente começou a perceber que cada vez mais não tem tanta diferença assim, ir até a falha ou parar um pouquinho antes. Quanto pouco antes, Renato? Até umas 3 repetições antes. Quando você começa a ficar muito longe da falha, aí isso pode sim comprometer a hipertrofia. Não comprometer, mas parece que o resultado é otimizado quando a gente treina pelo menos ali na casa das 3 repetições para falha, deixando até 3 repetições de reserva. Lembram que lá atrás, aquele estudo ele colocou como um critério de ter no máximo 4 repetições para falha, para ser um método válido para quantificar carga para o treinamento quando o objetivo é hipertrofia? Então, assim, a gente não precisa ir até a falha sempre, mas a gente precisa estar perto dela, a gente precisa estar flertando com a falha, tá? Quando o objetivo é hipertrofia, a gente precisa estar ali sempre na casa das uma, 2, 3 repetições de reserva para falhar. Mas quanto mais perto da falha você vai, mais problemas suscetíveis a essa falha você pode ter. Então, não falhar na força geralmente fica mais seguro. O treinamento você consegue realizar sozinho, você não precisa de ajuda, não tem risco da carga cair. Você vai agachar com uma carga muito alta, fazer falha concêntrica no agachamento com carga muito alta. Tem que ter técnica para soltar o peso, e não é em qualquer lugar que você consegue soltar. Você consegue ter uma melhora da sua técnica de execução, uma vez que você não está muito perto da fadiga ali o tempo todo. Permite realizar volumes maiores. O cara que vai na falha, a série consecutiva, né? A série que vem depois daquela, fica comprometida porque você tem que diminuir. E te permite cumprir as outras tarefas, sejam elas esportivas ou sejam da vida diária. Então, o treinamento até a falha, falha sempre, cara, ele tem sido cada vez mais evitado, tá legal? Mas, lembre-se, se o objetivo foi hipertrofia, vocês vão flertar com a falha. Então, tá perto dela, não precisa estar nela. Se o objetivo for força, não necessariamente precisa estar na falha. Você pode trabalhar tranquilamente longe da falha, com uma carga maior, um intervalo mais confortável. Tá? Então, aqui é mais um estudo mostrando que tem ganhos similares quando a gente treina na falha ou não. Aqui o impacto que o treinamento até a falha tem sobre o volume de treino, tá? Então, quando o indivíduo ele realiza até a falha, as repetições ficam comprometidas. Então, você não consegue realizar muitas repetições. A barrinha preta é o volume acumulado para indivíduos que não falham, enquanto a barrinha cinza é o volume acumulado para indivíduos que treinam até a falha. Acabam realizando repetições menores, e aí, para você conseguir acumular o mesmo volume, você tem que fazer uma quantidade de séries maiores, né? Para você compensar isso, quando o objetivo ali é acumular volume. E velocidade de execução? Qual é a melhor velocidade de execução para realizar o exercício? Depende da especificidade, tá? Quando a gente olha para esporte, essa figura que está voltada para atividades esportivas, então a gente tem aqui, é, quanto mais baixo, mais perto dessa linha de baixo aqui, mais baixinho no gráfico, são atividades que dependem de velocidade, né? E quanto mais para cá, para o final, para a direita, atividades que dependem também da endurance. Aqui, então a gente vê que tem atividades que elas precisam desenvolver força rápida, são características inerentes da atividade, então não tem como você preparar um indivíduo para essa modalidade ficar treinando exercícios com velocidade moderada, com velocidade controlada, não faz sentido, né? Não faz sentido treinar velocista, treinar jogador de futebol, treinar qualquer esporte onde tem algumas características de invasão, de explosão, de realizar ações rápidas, precisa treinar ações rápidas, contrações rápidas no dia a dia. E para a gente conseguir isso, a gente precisa tirar carga e tirar volume. Quando o objetivo é só mobilizar a carga, a preocupação com a velocidade ela já não é tão grande. Aí a preocupação já recai sobre outra variável, que é a sobrecarga externa. Por exemplo, levantamento de peso aqui, onde, independente da velocidade que ele levantar, se ele levantar maior carga, ele é o campeão. Então, a preocupação não recai sobre a velocidade. Então, é só sobre a carga. Então, você manipula a carga e não se preocupa com a velocidade. Esse, esse essa mensagem aqui é a mesma, é uma mensagem bem parecida com aquela que eu falei anteriormente, né? Com protocolos de treinamento onde se realizam repetições menor, um volume menor de repetições com uma carga. Por exemplo, carga para 12 repetições, você realiza 6 com a maior intenção de gerar velocidade e o efeito que isso tem nas horas consecutivas. Aqui, a mensagem desse estudo aqui foi basicamente a mesma, né? Então, indivíduos conseguiram ganhos interessantes
realizando volumes menores com intenção de gerar velocidade mais longe da falha. Então, e se recuperando muito rápido, né? 6 horas depois do treinamento, ele já estava com a restauração ali completa. Enquanto indivíduos que treinavam até a falha levaram até 48 horas para se recuperar. Então, é a mesma mensagem, só que um estudo diferente, para vocês raciocinarem quando eu estou preparando o indivíduo para corrida, eu estou preparando o indivíduo que para o triatlo, eu estou preparando um atleta de futebol, preparação física, eu estou preparando um atleta de qualquer modalidade que ele precisa treinar atividade específica. A primeira lei, a primeira regra que vocês têm que ter em mente é: esse camarada ele não pode treinar até a falha, ele precisa estar longe da falha. Ele pode levantar cargas altas, se movimentando com mais velocidade, mas ele não pode estar perto da falha, porque eu vou atrapalhar a atividade dele. Bacana? Então essas foram as principais mensagens relacionadas à manipulação e para prescrição de carga. E agora, como a gente monitora o efeito desse treinamento, né? Como a gente vai olhar, como a gente vai transformar isso tudo que a gente discutiu agora, entendendo essas vertentes diferentes para objetivos diferentes, como a gente agora quantifica isso, transforma isso em números para acompanhar e ter registro do que eu estou fazendo com aquele camarada ao longo do tempo para progredir, para acumular volume, para promover a restauração adequada no momento adequado. Se aquela progressão de volume que eu estou fazendo ela está adequada ou não, se ela está dentro das zonas recomendadas, se ela está demais, se eu estou gerando fadiga excessiva no indivíduo, tudo isso, pessoal, eu ensino dentro do método Fit Track Load. Aqui não tem tempo para a gente discutir essas coisas todas, mas tudo isso eu ensino lá dentro. Tá? Então, de certa forma, a gente tem que entender como monitorar a carga de treino. E monitorar a carga de treino ela está associada só à distribuição de percentual de URM, é o quanto de peso que a gente levanta em cada período, em cada semana? Não, mas também ao estresse de treinamento, que isso aqui, que a manipulação dessa variável está gerando. Então, assim, agora que eu entendi como manipular, qual é, qual é a melhor dose de treinamento que eu posso dar para o meu indivíduo, a depender do objetivo dele, como é que eu vou garantir que esse efeito positivo ele está acontecendo? É isso. Então, quando a gente monitora a carga de treino, a gente quer entender que eu prescrevi o treinamento, ele realizou um trabalho físico ali, ele realizou o treino, ele teve uma resposta psicofisiológica a esse exercício, ele na hora do exercício, e no tempo que ele se restaura entre uma sessão e outra, está associado à capacidade dele de recuperação e prontidão para a próxima sessão. Então, eu também monitoro o que aconteceu nesse intervalo. A gente tem várias formas de fazer isso, para eu garantir que essa curva aqui de recuperação e supercompensação, ela ocorra sempre de forma mais eficiente possível e o treinamento ele não esteja nem tão grande que esteja jogando essa curva aqui muito para baixo, gerando fadiga excessiva, a ponto desse camarada ele estar sempre treinando com recuperação incompleta, fadigado e nunca conseguindo uma supercompensação otimizada. E também, mas também me dá direcionamento do se eu estou conseguindo atingir o efeito, o estresse, ou seja, a fadiga que eu tinha como objetivo, porque eu posso estar subdimensionando o treino também, né? Eu posso estar dando menos do que aquele cara poderia treinar. Então, ele não está gerando supercompensação também, porque o estresse, a fadiga foi tão pequena que a curvinha de supercompensação foi pequenininha ali, o efeito foi débil. Então, a gente monitorar e entender o quanto que, de fato, eu estou gerando de estresse de treino a cada sessão, a cada semana e a cada ciclo, é fundamental para o sucesso do meu treinamento em longo prazo, para a minha periodização. E aí a gente pode quantificar o treino aqui de várias formas, né? Eu apresentei já algumas ao longo da nossa fala. Quando a gente olha para a carga externa de treino, ou seja, para aquilo que o indivíduo realiza para a minha prescrição, eu posso olhar é, essas equações aqui, a maior parte delas foram propostas, né, foram descritas por um autor chamado Gregory Heff, que é um dos principais autores de treinamento de força. Ele foi até coautor do principal livro de periodização que a gente tem hoje disponível, que é o Bompa e Heff. A gente fala muito do Bompa, mas o Heff, Gregory Heff, ele é coautor do livro, eles trabalharam juntos e ele tem uma vasta literatura e experiência prática, então ele trouxe, né, descreveu essas equações como alternativas para monitoramento da carga de treino, ou seja, eu quero quantificar ali o quanto de treinamento que está sendo realizado ao longo dos períodos, das semanas. Então, eu posso fazer isso
pelo volume total de treino, ou volume load, que a gente conhece, né? Que é séries, repetições versus sobrecarga levantada. Eu posso fazer isso por percentuais, tá? Séries, repetições vezes o percentual, quando a quantidade, a tonelagem ou a quantidade de pesos não é tão importante assim para mim, tá? Eu só quero entender como é que a minha manipulação de percentual de carga ela está acontecendo ao longo dos períodos e posso comparar indivíduos diferentes. Posso também normalizar isso pela massa corporal. Eu multiplico séries, repetições e divido pela massa corporal do indivíduo para que a gente tenha ali também uma forma de equalizar diferentes indivíduos dentro de um grupo. Na prática, acho que são mais utilizadas a primeira, tá? Volume total. Essas, só o número de séries, a gente viu que é interessante para hipertrofia, então olha aí, uma alternativa bem simplesona, cara, e que é efetiva. E eu vou falar para vocês, é muito melhor fazer o bom do que ficar tentando fazer o ótimo e não conseguir fazer, do que falhar sempre. Então, o meu orientador ele sempre fala para mim: o ótimo é inimigo do bom. Então, se vocês conseguirem executar o bom com consistência, é muito melhor do que o ótimo. Então, tá aí uma boa alternativa para quem trabalha com hipertrofia. Controlar só o número de séries por grupamento muscular já é uma alternativa muito legal. A densidade de treino, né, que é a quantidade de trabalho realizado dentro de um determinado tempo. E esse trabalho aqui vocês podem quantificar ele de diversas formas diferentes. Tem gente que propõe tempo sob tensão, né, que é você contar o tempo efetivo de exercício e desconsiderar os tempos de intervalo e e dividir pelo tempo de duração da sessão. Ou vocês podem, esse trabalho aqui ele pode ser simplesmente o volume total de treino, ele pode ser só o número de séries, então é só para vocês terem uma medida de o quanto denso, né, o quanto de volume que eu consegui, de trabalho que eu consegui realizar dentro daquele tempo, tá? Isso é também uma informação interessante de progressão de treino. Se você for aumentando a densidade de treino a cada sessão, você está fazendo uma sobrecarga progressiva. E monitorar a velocidade de execução quando o objetivo é esporte, tá? A gente viu que para ações rápidas a gente precisa ter treinamento com contrações rápidas. Então a gente consegue ter dispositivos para monitorar isso, mas só de você monitorar de forma subjetiva, se você não tiver dispositivos e recursos à disposição, já é válido, tá? Então criar a consciência e a intencionalidade de produzir velocidade nos treinamentos e você de alguma maneira quantificar isso, tem os estudos legais agora com percepção de velocidade, né? Tem percepção de esforço, agora tem alguns estudos novos saindo com escala de percepção de velocidade que servem aí como alternativa para monitoramento nessas situações onde a gente não tem tanto equipamento e o equipamento, às vezes, você é, montar, configurar, medir, pegar aquele dado, olhar, às vezes ele te gera tanto problema de logística ali na praticidade do treino que talvez ele possa te atrapalhar, uma vez que você não precisa de tanta precisão. Aí surge a alternativa de usar escalas perceptivas. Quando a gente olha para a carga interna de treino, a carga interna do treinamento de força, a gente tem alternativas de percepção subjetiva de esforço desenvolvidas para o treinamento resistido, né? Então tem aqui essa escala de Omni-RAS, que ela é interessantezinha, mas ela só olha para ela só associa ali a nota mais alta como quantidade de peso. Só que a gente acabou de discutir na nossa aula aqui inteira que tem várias coisas que podem influenciar no esforço, né, desse treinamento, que não necessariamente só a sobrecarga ali adicionada na barra. A gente viu que o número de série, velocidade de execução, intervalo de recuperação. Então, ela é uma alternativa, mas eu entendo que ela tem essa limitação de associar esses bonequinhos aqui com cada vez mais peso, como se o esforço fosse só relacionado ao peso, e não ao esforço, esforço mesmo. Tem a escala de prazer, que é uma escala que tem sido utilizada para populações relacionadas à saúde. Tem a escala de percepção subjetiva de esforço, Borg, tá? Que é a escala clássica, que tem ali tanto os números quanto a classificação qualitativa, né? Que são os descritores. E tem a escala de repetição de reserva, que é uma PSE relacionada a quantas repetições de reserva você está deixando. E a gente viu que isso é uma variável importante para a gente monitorar, dependendo do objetivo de treinamento, né? Tá perto da falha, tá longe da falha, o quanto longe da falha eu tô, isso é importantíssimo a gente monitorar. Quando a gente quer força, quer desempenho, quer restauração rápida, a gente tem que estar longe da falha. Quando a gente quer hipertrofia, a gente tem que estar mais perto da falha. E quando o objetivo não é ter fadiga acumulada, se a gente trabalha perto da falha, pode ser um problema. Então, educar e usar esses métodos é fundamental.
E a gente entende, então, que a gente precisa, de fato, de estratégias de monitoramento da fadiga relacionada a esse treinamento. Então, a gente tem diversas ferramentas acessíveis, de baixo custo, que a gente pode utilizar, que a gente pode lançar a mão para monitorar ali a capacidade de restauração, tolerância à carga e prontidão para o treino. Tá? E a gente entender que descanso é treino, mas que a gente precisa dar a dose ótima para aquela adaptação acontecer. E aí eu sempre uso essa imagenzinha que escute seu corpo. Então, você ensinar o indivíduo a perceber o corpo dele, como ele responde durante o exercício, associar isso ao volume, à intensidade, ele se conhecer cada vez mais para ele conseguir ter o ajuste da dose ótima de treino, mas também entender quando ele precisa de recuperação e quando ele não se restaurou completamente é fundamental. Como é que a gente monitora isso? A gente tem várias alternativas, eu ensino dentro do método Fit Track Load, então aqui nesse QR Code você vai conseguir acessar a página do método, onde a gente consegue monitorar ao longo do tempo como é que está o estado de prontidão desse indivíduo, como é que é o monitoramento da fadiga e prontidão. Aqui a gente tem um exemplo dos dados apresentados graficamente em barrinhas ao longo do tempo, dados apresentados em forma de tabela com cores, com formatação condicional para a gente identificar logo quando é que está tudo bem, quando não está tudo bem, quando eu tenho que rever a carga de treino. Então, lá dentro eu ensino como fazer isso, eu ensino as principais ferramentas, eu ensino todos os detalhes, eu ensino o que que é interessante de avançar, qual é a taxa de progressão ideal de carga de treino para que a gente tenha uma progressão segura, não tenha lesões, não tenha fadiga muito acumulada. Além disso, eu já forneço um sistema de monitoramento de cargas para que você consiga já do zero começar a monitorar a carga de treinamento dos indivíduos. Ou seja, para quem não tem nenhuma ferramenta, pô, Renato, mas eu gostei desse dashboard, onde é que onde é que eu posso encontrar ele? Ele vem de bônus dentro do curso. Então, quando você entra para fazer o método, você tem lá 4 modelos diferentes de dashboard para monitorar a carga de treinamento, dependendo das modalidades que você trabalha. Você vai ter ali acessível o sistema de monitoramento de cargas com aulas específicas, só ensinando a usar ele, a entrar com os dados, a interpretar, a formatar, ajustar tudo mais. E, por fim, pessoal, depois deem uma olhadinha, entrem lá na página do método e dêem uma olhadinha lá, que lá tem tudo descrito, os módulos, como é que funciona, como é que dá para pagar, o parcelamento, tudo mais, o conteúdo todo do curso. Então, uma aula como essa, que hoje a gente passa uma mensagem, mas se a gente quer aprofundar e dominar de fato o método de monitoramento da carga de treino, a gente precisa entender mais. Marcelão, obrigado. O Marcelo já está comentando aí, falando que é muito bom, porque ele é aluno nosso, então ele tá lá dentro, está com acesso às planilhas, está assistindo às aulas. Então, foi um material preparado com muito cuidado, né? As aulas com toda a evidência científica, é, aulas curtas distribuídas em módulos para que você consiga encaixar dentro da tua rotina. Parou, teve um intervalo, vai ali, assiste, consegue assistir de celular, de tablet, de casa, anotando. E tudo muito didático, tudo muito uma progressão didática muito bem estruturada. Então, esse curso ele é um curso que, de base, ele é fundamental para quem quer trabalhar com o monitoramento da carga de treino, entender como é que funciona o estresse de treino e ter parâmetro para saber o quanto de intensidade que eu boto, que eu vou manipular, como é que eu vou progredir, até onde é seguro eu progredir, quais são os principais sinais de alerta. Então, eu vejo que alguns marcadores eles me trazem essas informações de alerta e que o próprio dashboard ele também já tem alguns sinaizinhos ali para onde você tem que ficar trabalhando dentro de uma zona que são interessantes, tá? Então, quem tem interesse em aprofundar na temática, tá aí uma excelente oportunidade. E os 2 slidezinhos para a gente fechar essa conversa aqui, eu já vou tirar essa aula, esse slide da tela para a gente poder conversar para quem tiver interesse. É, a pirâmide do treinamento físico, a base dela, o que realmente importa, a gente discute muito método, né? Muito carga, progressão, volume. Hoje a gente passou aqui 1 hora falando sobre isso. Mas no final das contas, turma, o que realmente importa é a adesão. Se o indivíduo ele não aderir ao programa de treinamento físico, nada disso aqui para cima faz sentido. Nada disso que a gente conversou hoje faz sentido. O indivíduo ele precisa voltar. Ele precisa fazer, ele precisa estar ali. Você tem que ter acesso a todas essas informações, você tem que ter o conhecimento técnico, porque você é o profissional técnico, mas a tua habilidade de transformar o treinamento numa coisa que seja palatável, tangível
E eu não preciso começar sempre com o ótimo, eu posso começar só começando, criando ali modelos bem simples, bem fáceis de se executar, para que o indivíduo, ao longo do tempo, ele sinta a necessidade, a vontade de progredir, ele se sinta bem e ele peça para realizar mais. A gente, às vezes, fica tão preocupado em sempre dar o programa ótimo, qual é a dose ótima, qual é a intensidade ótima, que, cara, aquele camarada ali, ele só está precisando, num primeiro momento, gostar de treinar. Ele só precisa primeiro que o corpo dele se adapte ao exercício físico e ele crie gosto pelo benefício do exercício. Adaptou, aí, pô, legal, agora eu vou começar a manipular as variáveis para eu conseguir explodir os resultados. Mas, pô, se não tiver adesão, nada faz sentido. Não dá para a gente continuar. Se o camarada não voltar, não adianta você ser o mais fera de treinamento, de periodização, de controle de tudo, porque não vai ter resultado, tá? Então, hoje, se discute muito método de treino, mas a gente precisa entender de pessoas, como lidar com os indivíduos e ter mais bom senso na hora de prescrever e apresentar o treino. Eu já errei muito. Eu estou na educação física há bastante tempo, mas quando eu comecei, eu errei muito. E eu aprendi com muito erro. Eu prescrevia, eu era novo, tinha 20 anos de idade, prescrevendo no centro de treinamento, sala de musculação. Eu prescrevia para os indivíduos, o que hoje tem a minha idade, né, 40 anos de idade, eu prescrevia como se fosse um treinamento para mim, de 20 anos. Cara, e a gente não tem noção do poder que o exercício físico tem, mesmo sendo realizado em pouquíssimas doses. Do poder que o exercício tem. Para quem não faz nada, metade é o dobro. Então, façam com que o exercício físico ele seja agradável, palatável e seja alcançável para esses indivíduos que ao longo do tempo eles vão pedir mais e você vai progredindo e você vai negociando e você cada vez mais vai alcançando bons resultados. E aí eu fecho com essa frase aqui que eu quase todas as aulas que eu dou de prescrição eu mostro ela, é de um livro já antigo, mas que ela faz muito sentido para mim, né? Que a arte de prescrição de exercício é a integração bem-sucedida das ciências do exercício, ou seja, a gente precisa entender do técnico com técnicas comportamentais, que resultem na adesão em longo prazo e atendam os anseios do indivíduo. Pessoal, atendam os anseios do indivíduo. Não é o melhor treino que a gente acha que deve ser, é o melhor treino que ele quer para o objetivo dele. E você tirar não é sobre você, é sobre o indivíduo. E aí, dentro do que ele quer, do que ele precisa também, você faz um arranjo e entrega aquilo de forma que faça sentido. Então, mais uma vez, deixo o QR Code para vocês da página, agradeço a atenção. Vou abrir aqui para quem quiser falar alguma coisa, bater um papo, tirar dúvida. Aqui também a Piquititita já, que faz exercício desde cedo. Já consegue fazer deadlift com com uma vez e meia o peso corporal dela, com kettlebell. E tá aí, voando. Feliz. Turma, eu nem sei quantas pessoas tem aqui, mas tá, somos 8. Obrigado pela atenção de vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem por qualquer canto. A nossa conversa ela vai finalizar agora, mas eu abro ainda para quem tiver alguma dúvida, quem quiser escrever no chat ou quem quiser me mandar alguma mensagem, abrir aqui. Essa aula fica gravada para os alunos. Então, todas as aulas que acontecem eu dou aula toda quinta-feira, de 15 em 15 dias, uma aula de 1 hora de duração que faça sentido dentro do contexto de monitoramento, de periodização, de progressão. E essa aula que eu dou, ela fica gravada e eu já subo ela para a plataforma. Então, tem um módulo lá que é só sobre as aulas ao vivo. E a cada 15 dias, o curso melhora, porque ele ganha uma aula nova. A cada 15 dias, ele, além de tudo que ele já tem, a cada 15 dias ele vai ganhando uma aula nova. Ele vai ganhando uma aula nova. Então, o curso ele vai ficando melhor a cada 15 dias pelo mesmo valor que você pagou lá atrás. Então, é... além disso, eu deixo essa aula disponível também por 15 dias. Passou de 15 dias, ela só fica lá para o pessoal que já é da plataforma. Tá certo, turma? Quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone ou escreve no chat. Se isso não acontecer em 5 segundos, eu dou tchau e fecho a aula. Fechou? Tá certo, então, pessoal. Um abraço. Até a próxima.